Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Hoje estamos aqui num lugar diferenciado, invadimos aqui o QG de um camarada aí para trazer um conteúdo diferenciado e para vocês uma resenha de alto nível com esse cara que é referência no segmento que ele atua aqui. Tamo junto com o Otávio, meu querido amigo Pablo Tips. Muito obrigado, meu velho, pela presença. Prazer meu de estar aqui contigo, te recebendo no meu escritório, né? E um prazer estar participando desse novo projeto teu aí, né? Esperando que a gente bata uma resenha boa aí, com uns insights legal pra galera. E é isso aí, vamos falar um pouquinho aí que vai ser bom pra algumas pessoas que tem que abrir a mente um pouquinho. Show de bola. Cara, primeiramente eu queria te perguntar, quando tu começou esse projeto aí, tu já tinha um certo conhecimento no mercado ou tu começou a produção de conteúdo no grupo junto com a tua evolução como apostador? Como é que se deu isso? Não, quando eu comecei com o grupo ali, eu já apostava antes, né? Apostava recreativamente, né, pré-pandemia ali, mas na pandemia, como não tinha nada pra fazer, assim, meu trabalho ficou paralisado, né? Aí foquei total em apostas esportivas, conhecer mais esse mercado, né? E ali comecei a apostar pra mim, na minha banca, fui subindo stake, né? Pra depois, né, abrir o grupo depois de uma certa experiência, já sabendo o que estava fazendo, né? Não era aventureiro querendo fazer alguma coisa, né? Era o grupo de cash aí que a gente sabia o que estava fazendo aí tanto, não era amanhã de primeira viagem, não. Era um negócio já que a gente sabia para onde ia, né? Pra onde corria a água ali. E acabou que deu bastante, né? Forte, deu bom ali nosso grupo de cash ali. Muita gente ergueu sua banca, né? Lembro na época. Muita gente agradecer até hoje, pô, conversa assim, troca ideia com alguém assim que passa né, em evento de aposta e tal ali, pô, comecei no teu cash, pô, obrigado e tal. Então tem muita gente que veio daí, né? Então, Tu lembra mais ou menos qual foram os primeiros, as primeiras entradas que tu mandou, assim, que realmente chamou a atenção da galera e tal, assim, que teve uma repercussão bacana, enfim, que fez com que o teu produto começasse a ficar mais famoso, digamos assim, dentro do mercado? Tem essa lembrança? cara, teve muitas entradas legais assim, mas eu acho que a que mais pegou a galera no início lá foi um canto carioca ali, que era no cash, né? Falando de cash isso aí, né? Era canto carioca, uma múltipla de cantos carioca, né? Antigamente já teve assim que tu mandava muito canto pra cash, né? E esse canto carioca abria a linha 8,5, 8 assim, e fechava 12, né? Aí mandava uma multi de canto carioca, assim, uns 8 jogos ali, então botava ali R$ 200 e voltava 5.000 pré-jogo, sem ir pra jogo, né? Ou se fosse o Panther, ia bater uns 20, uns 15 ali. Então pré-jogo é um lucro absurdo, né? De uns 3, 4.000%. Então acho que essa aí do cash foi o que mais marcou, assim, na época ali no início, né? Mas, cara, como cash é muito volume ali, a gente botava muita bet, todo ligado ali. Acaba que era, a galera tinha muito acesso a muita bet boa toda hora, né? Mas essa acho que ficou mais famosa, né? Até no feed do Instagram e coisa assim. Essa do a múltipla do Cantos Carioca aí. Basicamente, dentro desse modelo de grupos, enfim, e de trabalhar essas entradas, tu tentava sempre pegar alguma coisa que fosse, nesse exemplo do cash aí, tentar pegar alguma coisa que fosse de alto valor com um risco cada vez menor. Porque, tipo assim, fazendo cash antes do jogo, basicamente tu escapa do risco do live do jogo ali, né? E já consegue ter uma lucratividade bacana. Qual era a diferença das casas de apostas nessa época, do universo nessa época, para hoje em dia, assim, o que tu enxergava que era mais fácil naquela época de fazer em relação a hoje? Cara, mudou praticamente tudo, né? Naquela época ali, era muito fácil de se fazer, né? Na nossa visão. A gente tinha informação, tinha ali um jogo que poderia variar um pouco. E o cash mesmo não tinha bug da caderneta, não tinha a limitação do analista, era, porra, pra chamar o analista aí, que qualquer coisinha chama hoje, era a partir de uns 3, 4 mil, assim. Então, era muito fácil pegar bet, era muito fácil dar o cash, porque tu não tinha cash prejuízo, né? Fazer uma bet em escanteio, botava R$ 100 e voltava os mesmos R$ 100 o cash, né? E a partir do momento que tu começa a cair a odd, já pagava um pouquinho, então era, porra, andava de braçada, né? Até comenta aí com a galera que é cliente, tá? Pô, se eu soubesse assim que era tão bom de verdade mesmo, eu não tinha essa visão na época, eu tinha aumentado minha banca na hora, pegar dinheiro emprestado e do tudo. Só que, cara, é fase e fases, né? Naquele momento a casa não tinha nenhuma, né, defesa para isso. E ela foi criando defesa, foi botando o bug da caderneta. Primeiro botou R$ 140, podia botar só de 140, 140, 140. Depois botou o bug da caderneta, depois mexeu na liquidez. Botou também, antes disso, o fumo inicial nas apostas. Botava R$ 10, já voltava 7, né? Botar o fumo inicial nas apostas. Então isso pegou muito cash, né? Pegou muito cash, né?
Hoje o cash é praticamente inviável, né? Tem algumas coisas que pode fazer sim e tal, mas aí tu vai queimar mais conta, tu vai deixar de ter uma lucratividade maior, então praticamente ela baniu o cash, conseguiu se defender depois de muito tempo, né? A gente conseguiu lucrar bastante antes dela ter essas defesas todas. Bacana demais. Um negócio que a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui é em relação às habilidades que tu sempre foi bom, assim, naturalmente tu começou o teu grupo com futebol, né? Foi a principal modalidade, assim, que tu já tinha também um conhecimento por ter trabalhado no dia a dia de um clube profissional, enfim, e já saber como é que funcionava a dinâmica dos bastidores. Isso com certeza deve ter te ajudado bastante. Mas tu também construiu um nome bacana no FIFA, né? Que é uma modalidade aí de esportes que vem crescendo bastante ainda, mas que quando tu começou nesse mercado também tinha pouquíssima gente fazendo, né? Como é que tu conheceu e como é que tu te aprimorou para ser um apostador de FIFA? Cara, uma boa pergunta, né? Já teve assim, bons e maus momentos, eu conheço pessoas que postam em FIFA, né? Só que pra ser consistente no FIFA assim não é fácil, né? Tu tem que viver mesmo da parada, ele tá ligado em tudo, né? Porque um momento que um mês tá bom de um jeito, né? No segundo mês não vai estar bom desse jeito, né? A casa ela varia, né? Os métodos que ela faz ali, né? Os jogadores ali, porque tipo assim, não pode, né? Um jogador ganhar de todo mundo, né? Senão, a casa não é Claro. lucrativa, né? Então tu só vai no ML do cara, na vitória desse cara, e tu vai ganhar sempre, né? Então a casa mexe muito, mexe os players, mexe o tipo de jeito que ela trata o jogo, né? Eu beto bastante de GT League e ela, cara, tem vários momentos que ela muda o jeito de padrão das grades ali. E a dica principal é tu viver da pele mesmo do jogo, né? Tu tá ali ligado, né? Tu saber pra onde é que vai a coisa. Opa, hoje não tá indo por esse lado aqui, então talvez seja a rua B, né? Aqui no o nosso caminho. Opa, a rua B tá trancada também, hein? Vamos lá pelo método C, né? Ou daqui a pouco, cara, tá tudo embaralhado, ó, hoje, ó, galera, ó, descansar um pouquinho, né? Amanhã a gente volta aí, porque é muito volátil, né? FIFA é muito volátil, né? Mesmo que tu pode ganhar muito, tu pode perder muito rápido também, né? Tem os jogos ali 8, 10 minutos, 12 minutos, né? Então, o mesmo tempo que tu ganha muito rápido, tu perde muito rápido. E não é fácil tipo de FIFA, cara. Não é fácil tu viver de FIFA ali. Tu tem que ter um mental muito forte, né? Como eu falei, tem dias aí que eu vou dormir menos 30 mil, menos 40 mil, mas tem dias que eu vou dormir também bem quentinho, né? Então tem que saber lidar esse mental também, que é muito importante, né? Quando ganha rápido, a perda é rápido também, e às vezes a galera se perde nesse mental no meio do caminho. Bom, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: em relação a esse serviço que tu oferece, né? A gente sabe que muitas vezes a galera que segue tem essa preocupação de, por exemplo, assim, tu envia o resultado lá no final do mês com a tua planilha mostrando lá, fiz mais 14 unidades nesse mês aqui. E o cara fala assim, não, mas espera aí um pouquinho. Na minha planilha aqui, seguindo as tuas entradas, eu fiz mais 4 unidades. Aí tu vê lá que a pessoa daqui a pouco não conseguiu pegar todas as entradas na mesma odd que tu mandou, ou não conseguiu pegar todas as bets, né? Algumas ele não entrou daqui a pouco por não se sentir seguro naquela entrada, ou porque ele não conseguiu pegar a tempo, enfim, e aí dá uma discrepância nos resultados, né? Como é que tu lida com isso? Como é que tu explica para a pessoa o andamento do teu grupo e como que tu deixa eles cientes de que isso pode eventualmente acontecer? Bom, a pergunta é muito boa, né? A gente tem. Vou falar em dois momentos, né? A gente tem que combinar com a galera, né? Mandou a tip, ficou um minuto aberta na linha ali, sem aquele bug louco de caderneta e tal, uma entrada normal. Tá valendo. Registrado. Né? Só que, claro, tem vezes assim, mandei uma bet na Superbet. Aí começa o cliente já. Mandei a Superbet, o cliente já vem no privado e fala: pô, o Superbet tem como e tal, tu sabe que tá limitando muito rápido, tá passando só 600 aqui e tal, pô, que é uma merda e tal. Eu falei, cara, pra ti pode estar ruim, tem gente que tem uma logística Superbet boa, consegue passar os 600. Só que ao mesmo tempo tem um outro cara que tá pegando a mesma bet na Betfast que tá passando 600 em Betano, tá passando 600. Então, em vez de daqui a pouco o cliente reclamar no nosso privado, já instantaneamente, é bom ele tentar ver se está pegando em outras casas, ver se está fazendo alguma outra coisa, né, para depois vir reclamar e ver. Às vezes o cliente é mal acostumado, vai só no negócio, né, na cara dele, assim, com o nickzinho pronto. Mas o cliente que é mais enrolado, assim, consegue ter mais casas, consegue buscar mais opções, vai lucrar muito mais do que aquele cliente que é mais só quer reclamar e quer esperar sentar nas bets. Então tem esses dois momentos, né? A gente não facilitar para o cliente, mas esse cliente mais enrolado vai ser mais lucrativo.
E alguns também tem que parar de pensar assim, ah, planilha, planilha, planilha. Cara, a planilha ali no grupo VIP, por exemplo, que é um ticket maior, não vai mudar nada pra mim. Não vai mudar nada. Aí vai mudar é o cliente tá pegando a bet. Né? A gente tem até no Tipster Trade, que é o aplicativo que a gente manda a bet, tem ali a porcentagem de peguei ou não peguei, né? A porcentagem que a gente. Só o Tipster tem acesso e controla, né? Eu sou registro bet que é 65% pra cima, né? Então, depois de muito tempo conversar com a galera, tá entendendo isso aí, melhorou, né? Mas sempre que a galera nova que entra fica meio, pô, assim, né, perdida, assim, boto não peguei, botei não peguei, daqui a pouco vai mandar outra. Não, daqui a pouco não peguei, ficou 15% e a maioria pegou porque é mais desenrolado, tá mais na atividade, né? E o mercado não é igual era 3, 4 anos atrás, que era uma maravilha, né? Pegava, demorava pra dropar, não tinha bug da caderneta, o mercado mudou e a galera tem que estar consciente disso, que não é esse mar de flores aí que era para seguir antigamente, né? Também não tá difícil, né, que eu beto só bet do mesmo dia do jogo, é um dia antes no máximo, assim, então dá para seguir de boa, dá para ficar próximo da planilha, então é por isso que a gente não tem resultados de mais 20, mais 30, como era antigamente, quando dava abertura. Hoje é 5, 6 U com ROI de 10%, aí tá top, né? É isso que eu tento entregar pro cliente todo mês. Alguns no passado viviam no meu grupo, ficavam parados para viver no meu grupo. Hoje tem muito conta alta ali, né? Não sei se tu vai conseguir viver, mas uma renda extra aí, tirando seus 5 a 10 aí, tranquilamente dá pra fazer. Mas é isso, basicamente. Mas por aí. existe essa preocupação então de que a bet ela não pode ser uma bet boa apenas, ela tem que ser boa e tem que dar pra galera pegar. Tem que ser bet boa, pegável, com liquidez. A maior preocupação até é essa segunda parte, né? Que às vezes tem uma coisa de abertura muito boa, assim, pô, quando tu quer mandar, só que tu não consegue mandar porque sabe que a galera vai pegar, né? Sim. FIFA também agora com a galera assim, ó, galera, quer que mande abertura ali, manda uma pra ver então. Fica 3 segundos aberto. Então tem que se adaptar, tem que esperar o live às vezes, tem que se reinventar aí, como a gente sempre faz aí, pra tentar ainda ser lucrativo pra ti e pro cliente, né? Isso que é o mais importante. Falando em se reinventar, em mudanças e tal, a gente passou recentemente por um processo de regulamentação aí enfim, do mercado de apostas em geral no Brasil, né? E por consequência as plataformas todas aí, elas se reorganizaram de uma maneira considerável, né? Eu queria saber de ti, na impressão de quem vive, de quem opera nessas plataformas aí todos os dias, né? O que tu viu de ponto positivo e o que tu viu de ponto negativo com essa regulamentação aí pra galera que aposta com valores mais altos, assim? Cara, boa pergunta, tá? A regulamentação que eu pude notar de positivo, cara, tem mais gama de casas de apostas, tá? Tem mais gama de casas de apostas. Antigamente tu era confiável em 2, 3, ali 4, assim, tu confiava no teu dinheiro, assim, vou botar aqui, vou receber o saque. Agora você confia em mais, né? Você confia em mais por causa da regulamentação, né? Daqui a pouco se dá um migué em ti, advogado consegue entrar na justiça, né? Ver o teu dinheiro de volta. Então essa parte de ter mais gamas de alternativas de casas de apostas melhorou. Mas do outro lado, cara, não vejo nenhuma melhora. Continua limitando muito rápido, continua passando pouco dinheiro, que o analista deixa passar pouco dinheiro em algumas casas, as maiores, né? 365 principalmente. Cara, o resto somente complicou, né? Coisa do imposto também ficou mais duro, né? Tudo mais difícil. Então acho que acredito que a melhora foi essa gama de casas de apostas. E só isso, paramos por aí. Tu acredita que a regulamentação daqui a pouco pode ter sido um fator que traga mais gente nova para esse mercado, né? Que incentive daqui a pouco a chegar mais gente nova nesse mercado? Ou justamente o contrário, que ela espanta, digamos assim, o pessoal que já estava acostumado com o cenário e depois da regulamentação com a questão de ser tributado, com a questão de ter que declarar imposto de renda, tudo isso pode afastar mais as pessoas desse mercado? Não, acho que chega mais gente nova sim, por causa que tudo que é mais seguro em teoria, né, a pessoa busca, né, uma cidade mais segura, né, em tudo em teoria que é mais seguro, tem números mais seguros, a galera busca, né, e tu tendo regulamentado, né, tu consegue falar abertamente disso, consegue ter mais segurança, né, ter mais segurança, então acho que chega mais gente, né, à medida também que sai um pouco de gente, né, mas acho que a quantidade de pessoas que chegam é maior que a quantidade que sai, então acho que o mercado está só em crescimento ainda. Estamos ainda crescendo. Falando de crescimento do público, obviamente vem também o crescimento da galera que faz conteúdo em relação a esse mercado, né? Então a gente tem aí, ao longo desses últimos anos aí, a quantidade de galera botando a cara na internet e fazendo conteúdo sobre esse mercado cresceu, quase que quintuplicou, dá pra se dizer, né?
que a quantidade de gente que a gente vê aí hoje em dia é muito maior do que a gente via antigamente, né? Então, assim, como é que tu enxerga isso? Tu vê com bons olhos a produção de conteúdo relacionado ao mercado das bets, ou tu acha que tem muita gente ali que não sabe o que está falando e está influenciando, digamos assim, pessoas a começarem e seguirem do jeito errado nessa atividade? Eu acho que como todo assunto que é hypado, né, que está no boom do momento, vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins, né? Vai ter boas pessoas falando, como vai ter pessoas ruins falando, né? E como esse boom das apostas aí trouxe muita gente no mercado, acaba que traz muita gente ruim, né? E o problema dessa gente ruim é que acaba que a pessoa que chega nova e chega por ela, acaba se frustrando, né? Vai pegar um grupo aí, vai pegar dicas de pessoas ruins, né? E tu tendo a primeira experiência com apostas esportivas, tu vai pegar aquela pessoa ali, vai separar um dinheiro para investir, vai estar empolgado, quando ele vai seguir a pessoa e vai quebrar a cara e vai se espantar, nunca vai se querer mexer com bet, né? Isso aí acontece muito, né? Tá acontecendo muito, né? E isso, cara, é puramente sorte da galera que pesquisa na internet, quer ver ali. É puramente sorte, né? Vai dar sorte cair no Pablo, né? No primeiro, muita sorte, né? Como tu pode cair nas mãos erradas aí de primeiro, que é o que acontece muito, né? Geralmente eu pego o pessoal de segunda, terceira, quarta mão aqui e tento botar nos eixos aqui, né? É Pessoal raro que já teve pelo menos uma ou duas experiências ruins. É raros os que eu pego de primeira assim, chega limpo assim, não, aconteceu, tava aqui no Google, tava procurando no YouTube aqui, eu te achei aqui. É raro. Só sendo boca a boca, assim, que é muito forte, né? Boca a boca chega em mim primeiro, mas é raro tu chegar assim de primeira. Pro cara que é marinheiro de primeira viagem, tá começando aí nesse ramo e tal, que dica tu dá pro cara identificar se ele tá numa parada bacana ou se ele tá num negócio que é meio cilada? Boa pergunta. Eu acho que, como tudo na vida, eu acho assim, né, na internet hoje, né? Tenta entrar, acho que nos comentários das pessoas, das fotos, dos feed, né? Ver quem segue, chamar o cara no privado, na cara do mano. Pô, tu viu que tu segue o cara aqui e tal. Cara, é bom, mano, tu já seguiu alguma vez? Como é que é? Esse cara tem grupo? Como é que é? Acho que tu perguntar pras pessoas que te seguem ali e tal, né? Daqui a pouco ver umas duas fotos, ver que o cara comentou uma só, ou curtiu uma foto assim. Tu perguntar pra pessoa, acho que é o melhor caminho, né? Porque internet, né, tu pode botar o que tu quiser, né? Tu pode manipular o que tu quiser, botar tu em cima de um Porsche gritando imitando o Gabigol jogando dinheiro pra cima. O feedback do teu seguidor. Tu pode botar uma foto com uma planilha assim gigantesca, monstruosa, que, né? E tem muita gente que faz É o que mais tem, né, velho? Então acho que o feedback é daquele seguidorzinho, não aquele que fica comentando, ai meu Deus, melhor do mundo, não emocionado. Não um primeiro ali que tu, né, que comenta mais assim, pega um que tu só curte, ou só faz uma coisinha ali e tal. Ou que dá um feedback mesmo, ó, você dá um feedback desse cara aqui e tal. Pouco tu chama ele e pergunta, mas é verdade isso aqui é verdade? O cara vai te responder, o brasileiro gosta de ajudar o outro. Isso é uma coisa que eu já viajei em todos os lugares do mundo, vem um cara viajado. E cara, aqui no Brasil a gente gosta de ajudar o outro, a gente gosta de passar uma visão pro outro. Então, pergunta pro amiguinho aqui que curte a foto e comenta, que eu acho que é a melhor forma de tu conseguir. Não é fácil, né, tu distinguir, mas talvez essa é uma dica boa pra galera. Show de bola. Falando em rede social, cara, a gente tem aí pessoal que se tornou grandes influencers aí no mercado esportivo. Tem uns que são mais relevantes, digamos assim, no YouTube, tem outros que são mais relevantes no Instagram. Tu optou por fazer o teu conteúdo, criar a tua audiência dentro do Instagram. Isso foi por acaso? Isso foi porque era uma rede que tu te identificava mais? Porque a escolha do Instagram em si e de tu não alimentar outras redes sociais assim com tanta frequência? Cara, uma boa pergunta, né? Como acho que comecei no Instagram fazendo um Pablo do zero, ali com 0 seguidores ali, fui crescendo. É uma plataforma que eu uso mais no meu dia a dia, vejo o que está acontecendo também. E, cara, puramente que eu tenho mais familiaridade com o Instagram, né? E acaba que eu beto muito com a hardcore com a galera aqui, em Discord e tudo. E acaba que eu não tenho tempo daqui a pouco, por exemplo, quando eu pro YouTube, que eu acho muito legal de produzir, né? Gostaria de ter daqui a pouco alguém aqui me cortando o dia inteiro aqui, botando no YouTube um vlog, uma coisa assim, eu gostaria muito de ter, né? Mas acaba que não faço por falta de tempo e falta de pessoa para me ajudar a fazer esse momento aí. Daqui a pouco, né, faz a conversa aqui, tu me ajude a botar no YouTube aqui alguma coisa. Mas como eu tinha mais familiaridade, assim, achava legal a dinâmica do Instagram, acabei que me foquei mais no Instagram, né, e eu fui aumentando o público por ali mesmo, né, e trazendo também um pouco pro Telegram, pro Grupo Free, né, que acho que mais voltado, assim, a seguir, a ser lucrativo no Grupo Free do Telegram, e no Instagram um conteúdo meio a meio de família, meio de
de futebol, meio de coisa em geral, e um pouco de tip também. Então, eu acho que a galera que segue a gente no Instagram, eles gostam muito de ver essa parada meio misturado com o teu trabalho e a tua rotina, como é que é, a tua forma uma parada mais dia a dia, sem né? ser 100% bet, trabalho, eles gostam de tudo, né? De Pois acompanhar é. uma resenha legal ali também que eu gosto de fazer. E o teu perfil, ele cresceu relativamente rápido, né? Foi uma primeiro ano ali, dá pra se dizer, ele teve um crescimento bem exponencial, assim. Como é que foi pra ti quando tu percebeu que tu influenciava já uma massa grande de pessoas, assim? Como é que tu começou a lidar com isso? Eu criei o Pablo do zero ali no Instagram, né? E não mostrava a cara, né? No caso, né? Naquela época do Inter, não mostrava a cara, só resultado assim e tal. E pegava bem pouco, né, seguidor, né? Só meio que tava ali, né? Não crescia muito. Mas a partir do momento que eu botei a cara, que foi. Eu ganhei uma viagem da Tipster Chat, uma plataforma lá que tinha. E pô, ganhar uma passagem pra Punta Cana, tudo pago pelos caras, não vou aparecer, cara, né? Acho que é o momento que eu tinha saído do Inter também, era o momento de eu aparecer, né? Aí quando eu aparecia, cara, comecei a falar de futebol, falar de bet assim, né? E a galera viu que tinha um pouquinho de propriedade, né? Do passado que veio, né? Pegou um engajamento forte. Aí deu uma explodida forte ali, né? E comecei a ganhar muito seguidor, comecei a ficar mais conhecido, assim. Aí esses eventos assim, a Betmaster e tal, né? Outro evento lá que o Tilt faz, cara. Ah, vou ir, né? Aí eu ia lá, quando vê, tu parecia o Ronaldinho Gaúcho nesse evento, né? Negócio que... Quando tu tem esse contato presencial com a galera que tu sente um pouco mais. É um baque, né? Tipo assim, pô, papo, só teu cliente, pô. O cara chamando uma maior intimidade do mundo, né? Agora vou na rua com o meu pai, com o Tatão aí, a galera chama o Tatão, né? Os caras na maior intimidade, como é que tá a Maitê, como é que tá o Vicente, como é que tá teus filhos, assim, eu falei, cara, que é esse cara, né? Teu seguidor do Instagram, né? Então, acho que esse evento de aposta foi o primeiro assim, opa, a galera vê mesmo, né? Porque é um nicho bem nichado, evento de apostas, e acaba que a galera te reconhece assim, é uma coisa bem engraçada, né? Eu tentei ser jogador de alto nível, né? Parei naquele jogador de meia tigela, né? Quase de verdade, né? E acho que eu tipo, dei uns autógrafos lá quando tinha 16, 17 anos no Inter, quer dizer, aqueles torneios do interior que a gente joga, o Cabo Votorantim, né? E vai esses torneios assim, dá autógrafo pra pessoa que vem ali, né? Mas agora acho que é um pouco mais forte, né? Um pouco mais forte aí, então esse nosso mundo ainda é um pouco nichado, né? Sim. Nesse nicho nosso aí a galera reconhece e vem falar contigo assim, e a maioria, 99% aí, não vou dizer todos, né? Mas a maioria é uma palavra de incentivo e positivo aí, então isso é muito legal, né? Isso mostra que a gente tá na direção certa aí, né? Daqui a pouco a gente não faz um conteúdo tão apelativo, podia ter mais seguidor, podia ter mais dinheiro, mas prefiro chegar numa linha que eu durmo com a cabeça tranquila no travesseiro e possa estar nesses ambientes aí bem recebidos. Bacana demais. Cara, assim, é muito interessante tu ter citado essa época que tu tava com... basicamente o foco da tua vida era em construir uma carreira de atleta, né? E a gente sabe que o sonho de toda gurizada aí é ser jogador de futebol, enfim e tal. E a gente, de certa forma, que não conseguiu ser jogador de futebol, não conseguiu participar do futebol pela sua via principal, que é se tornar um jogador profissional, as apostas elas vêm como uma, digamos assim, uma segunda alternativa, né, de tu poder trabalhar nesse mercado de alguma forma que tu consiga ter uma condição de vida bacana, enfim, poder ajudar a tua família e tal, mesmo sem ter conseguido galgar aquela situação de ter se tornado jogador profissional. Mas tu chegou a ter momentos aí que tu jogou por alguns clubes importantes aí do futebol brasileiro. Como é que foi essa tua trajetória aí nesse início? O futebol e a minha vida se misturam muito, né? Desde cedo aí, comecei com 5 anos na escolinha do Ortiz, né, jogando futsal. Meu primeiro treinador lá foi o André Jardim, né? Hoje é conhecido por muitos aí, né? Campeão olímpico, né? Então eu tive essa boa escola. Depois comecei na categoria de base do Inter ali do Sub-9 até o Sub-18, né? Fiquei do Inter 9 anos nas categorias de base. Joguei com muitos que passaram por lá, né? Na minha idade, os mais famosos, o Alisson Becker, né, galera do livro. Joguei com o Fred aí, o volante, o Dourado aí era meu banco, meu parceiro, né? Joga muito. Então eu joguei com 9-1 aos 9-3, joguei com todos aí, 9-4, joguei com todos aí na época de Inter. Depois fui para outros lugares, joguei no Sport Recife, no Sub-23. Aí joguei profissional em vários clubes desse interior gaúcho aqui, joguei no Cerâmica, joguei no Canoas, dei bastante para esse interior. Depois joguei na quarta da Alemanha. Depois eu voltei da Alemanha, fiquei rodando mais um pouquinho no interior, daí eu falei, não, mano, aqui 3 meses, ganha pouco, né?
sai brigar com os clubes que não te pagam só 2 salários, então tem que parar, né? Eu migrei na parte de captação do Inter, né? Comecei na parte de observador técnico, que seria o olheiro, né? Comecei a trabalhar de olheiro no Inter aí. Aí fiquei mais 6 anos trabalhando no Inter de olheiro, aí dos 25 até os meus 30 ali. Descobriu umas joiazinhas nesse caminho. Uma coisinha veio, né? O Gabriel Carvalho, mais recente, foi descoberta minha, né? Parceiro meu, o Wagner me indicou ele, eu fui lá ver e trouxe o Inter com 9 anos, 9 para 10, né? Esses que são fera, é fácil de ver, né? Mas agora os mais dificilzinhos ali, também os guri viram, né? Daqui a pouco vai florescer alguns ainda meu ainda lá. Mas o Gabriel Carvalho aí deu... Ainda tem umas coisinhas minhas. Tem da tua safra tem lá umas que eu botei a semente ali, que tá ali na boca ali do gol ali. Alguns saíram fora, estão bem em outros lugares, né? A gente fica feliz por ver os meninos bem. Mas, cara, futebol, então, praticamente na minha vida, sempre, né? Eu até costumo falar que futebol é uma faculdade que só não tem o diploma, né? Talvez seja a faculdade mais rica que eu já tive, né? Eu sou formado hoje em administração, mas a faculdade de futebol, todo respeito a quem fez administração, não compara, né? De forma como homem, de caráter, tu aprende muitas coisas no meio do caminho, né? Eu que vivi todas as fases do futebol, né? Jogando em clube grande, pequeno. Pancadas físicas e psicológicas que o cara aprende a assimilar, né? Bastidores, né? Tudo. Então, o futebol acaba ensinando muita coisa. Né? E o cara leva pra vida, né? O cara leva pra vida aí, né? Até penso em botar meus filhos no caminho do esporte também, que eu acho o caminho essencial aí pra aprender algumas coisas. Né? E é isso. Futebol sempre tá ligado comigo. Nesse sentido, eu queria te perguntar o que tu acha no mercado esportivo, assim, que o teu conhecimento, tua bagagem de futebol te ajudou a tu conseguir construir, assim, um trabalho bacana, sólido aí também nesse ramo. Me ajudou muito, tá? Me ajudou muito, mas são duas coisas distintas. Quem conhece futebol não conhece necessariamente de apostas, né? Coisas, universos diferentes, né? Eu conheci muitos caras, muitos estudiosos de futebol, cara que jogou em tudo que é time, o Diego Souza, treinar pelo Luxemburgo, treinar por milhões de treinadores, não sabe nada de aposta, né? Quer apostar e vai perder, né? Porque é outro mercado, é outra parada, né? Não é porque tu conhece de bola, tu vai conhecer de aposta. Né? Mas me ajudou muito, né? Ter esse conhecimento, principalmente no momento que eu fui olheiro do Inter ali, eu conheci muitos olheiros de outros times, né? Acaba que tu viaja muito, vai procurar jogador interior de Santa Catarina, né? E ela abre na Bet a Copa lá de Santa Catarina, Série A, Série B, abre Sub-20 de Santa Catarina, então tu acaba que, conhece toda a região ali e, cara, o admin não tem a mesma informação que tu tem, né, nesses eventos menores, né? Então a gente consegue extrair bastante informação, bastante valor, né? Tu fazia Power Rank aí, muitos Power Ranks assim, né, dessas competições menores ali e procurava informações com o cara lá do Maranhão, que é meu amigo, o treinador do Tum do Maranhão é meu amigo, né, que eu já trouxe jogador pra cá, do Maranhão lá, que ele veio uma vez uma avaliação do Inter, me conheceu, a gente trocou ideia, conheço o cara lá do Floresta, lá do Ceará, conheço o cara de tudo que é canto, né, que acaba que tu vê na Bet, ele, vai abrir semana que vem esse jogo, vou chamar o cara aqui, né, acaba que troca informação muito valiosa do que está acontecendo, né, que a casa não sabe, né, a casa não sabe que o Barra Sub-20 virou uma SAF, o jogador do Juventude, do São José, e tá uma máquina e vai pegar uma Ciro Dias que tá todo mal, né, a casa não sabe, vai abrir o Barra 4, nós vamos tudo nesse DC Barra, né, então, são informações assim que antigamente trabalhava muito Sub-20 que me fez estar sempre na frente da casa e botar dinheiro no bolso da galera de verdade, né, por isso que daqui a pouco a gente tem uma moralzinha aí, muito por causa desses eventos que a gente conseguia estar à frente. Bacana demais. Rapaziada, você que está assistindo esse conteúdo até aqui, não deixou o like no canal, ainda não se inscreveu, dá essa moral aí, se inscreve, deixa o like aí, deixa aqui nos comentários aí, o que você está achando dessa resenha aqui com o Pablo, e a gente vai seguir conversando aqui, que eu queria te perguntar o seguinte, cara, nesse trabalho aí de conhecer bastidores, de buscar informação e tal, tem muita informação que chega para ti e é uma missão difícil assim, filtrar o que é informação de valor, que vai agregar em valor nas tuas entradas, nas tuas análises, e aquilo que de fato é só resenha ali que a galera te traz. Como é que tu faz para fazer esse filtro? Esse filtro aqui é importante, né? E nesse tempo que eu te falei que eu ia nesses caras, esses caras são os quentes, né? São os fera mesmo, né? Quem tá por dentro da parada, né? Hoje que eu cresci um pouco no cenário, essa grega grande e tal ali, acaba que tu recebe muita bet de informação da galera ali, né? Sou especialista em NBA, sou especialista em NFL, e acaba que se tu for em tudo, meu amigo, tu mora embaixo da ponte, que é muita bet, os caras só reagem quando dá o green. O cara te mandou uma bet ali, não reagiu, meu velho, head 100%, não precisa nem conferir no SofaScore, head 100%. Tá? Então acaba que chega muita coisa, né, e a gente tem que filtrar muita coisa que vê, porque se tu não filtra bem, é muito difícil, né, e hoje
É um trabalho meu tá filtrando também, porque daqui a pouco eu não consigo estar acompanhando 100% de alguma coisa. Vejo um parceiro tipo você mandando alguma coisa, me chamam, me mandando alguma coisa no privado dizendo que é muito boa. E realmente eu acho boa, faço uma análise por cima ali e fabrico a minha bet muito pela análise desses caras assim que eu confio, que eu acho que são bons, né? Mas é difícil tu filtrar os bons, né? E tem poucos por aí. Mas às vezes a gente consegue umas informações boas aí e caras que trabalham bem que consegue, com a tua vivência, experiência, mais a informação dele aí que tá trazendo, consegue trabalhar bem. Legal. Eu sei que o teu sócio, o Tandy, ele é um cara muito fera em futebol australiano. O cara tem um conhecimento absurdo e ele já, seguindo ele também, a gente já vê que ele já mandou várias coisas assim inacreditáveis de futebol australiano, assim, que só um cara que manja muito consegue trazer. Como é que funciona para vocês assim, para pegar um mercado tão específico, para pegar uma liga tão fora da curva assim como é, por exemplo, a liga australiana, que pouquíssimos profissionais trabalham? Como é que vocês fazem para selecionar esses mercados aí? Como é que vocês vão atrás da informação? Qual é a dinâmica disso? Esse mercado australiano, o Tandy, faz 3 anos e meio, mais ou menos, que está trabalhando com isso, né? E dominou muito, né? E como eu falei lá no início da nossa conversa, né? As casas eram muito difícil, muito diferente de trabalhar como é hoje, né? Conseguia mandar abertura de boa, registrar, a odd ficava na mesma linha, né? Então, tem vários mercados menores, assim, Aruba também explora bastante, né? Que consegue estar à frente da casa, justamente porque tem pouca gente mexendo, né? A casa também não tem muita informação, né? E é um mercado de vários australianos, que o Tandy se especificou. E, cara, é muito trabalho, né? Muita notícia que vê, muita informação que cruza, né? Não é fácil fazer o que o Tandy fez durante 3 anos na Austrália. E agora também chegou aquela parte que eu te falei, né? Que tá difícil de trabalhar também esse mercado, porque antes pegava uma linha mais 2, né? A abertura ali com liquidez ok, que hoje tu só pode enviar ela no ML, né? Então, tipo, 4 linhas de diferença por causa de liquidez, né? Caso que qualquer dinheiro que entra lá mexe o jogo já. Então, até isso a casa ajustou, né? E tá mais difícil de trabalhar com as outras coisas. Mas como eu te falei também, é se reinventar, né? Se reinventar, tá saturado esse mercado, vamos para outro. E o outro mercado saturou, vamos abrir outra porta. Né? Tem sempre alguma porta que pode entrar. Né? Não é porque a A tá fechada, a B tá fechada que acabou tudo. Se tu tem qualidade, se tu tem consciência, se tu tem mental bom, se tu vive disso aqui no jogo, tu vai encontrar uma saída. Vai encontrar uma saída. E assim vocês vão garimpando, procurando outras ligas, outras oportunidades, outros mercados que sejam interessantes. E assim vai se adaptando, né? Então, hoje até no Panther VIP eu tô mais focado até no mercado de mais alta liquidez, né? Que é mais fácil o cliente pegar, né? Como volta aquela coisa que tu falou, né? Que o negócio é o cliente estar perto da planilha. Não posso entregar 15 unidades de reais, né? É melhor entregar 4, 5 reais que consiga pegar do que tá nessas 15 aí de abertura passando 100, 200 reais aí e nós cobramos um ticket alto por mês, né? Então, mudou bastante o trabalho, mas o negócio está se reinventando. Esse eu acho que é o principal ponto, assim. A Bet acaba com o mercado de passe, né, mexe com o mercado da Austrália, e tu tem que ir para outro lado, né? Sempre tem alguma alternativa. Bacana. Olhando hoje, olhando para frente assim no mercado, o que tu enxerga como sendo aí coisas mais promissoras que pode ter aí nesse meio? A gente teve, por exemplo, agora recentemente aí uma crescente muito grande do mercado de finalizações, né? Por exemplo, coisa, sei lá, de 2 anos atrás, ninguém falava em mercado de finalizações. As casas começaram a oferecer algumas linhas interessantes e já teve gente já que se especializou nisso, que já consegue aí fazer uma grana bacana. O que tu acha que vem para frente aí das apostas que pode ser a nova menina dos olhos aí dessa galera que está sempre procurando aí um mercado para performar melhor? Foi muito bem, né? Esse mercado de finalizações está no hype, né? Tá muito forte, né? Até porque eu acho que ele em alguns momentos é mal precificado, né? Tu vê para uma pressão de um time HT precisando ganhar um jogo, né? E para 7 chutes, assim, 6 chutes, uma linha que seria ok, normal, se não precisasse desse mush, né? Não precisasse ganhar, né? Necessariamente. Então, tem coisa ainda que tu consegue trabalhar que é mal precificado, mas cada vez mais os oddmakers estão achando, né, um número bom para botar ali de linha, né? Deixando bem even, né? A tua situação, né? Então, cara, pra frente aí, acho que esses mercados especiais aí tende a crescer alguma coisa. Agora a 365, por exemplo, botou faltas sofridas, né? Antes só tinha faltas cometidas, botou faltas sofridas, né? Mas depois botou de um tempo que outras casas já tinham, né? Então ela já pegou mais ou menos o que está acontecendo, não foi de cara e botou ali, né? E, cara, esses mercados especiais, e sempre surgir alguma coisa, eu acho interessante, né? E início de campeonato também é sempre uma caixinha de surpresa, né? Início de campeonato, acho que as linhas são
piores precificadas, né? Tipo, agora a NBA também começou, muita gente pegando NBA, odds altas e tal, que realmente é mais desajustado nesse campeonato, né? A gente não sabe daqui a pouco que o Spurs deu uma liga com aqueles 5 iniciais ali que tá amassando todo mundo, né? Daqui a pouco acontece algumas coisas que só o Lai pode dizer mesmo, depois de umas 3, 4 rodadas, né? Pra casa também poder sentir e ajustar as linhas, né? Então, falando de mercados especiais, assim, em futebol falando, né, de mercado de finalizações ainda, né, relação de jogador, desarmes, né, que também é uma coisa de 1 ano e meio, 2 pra cá, né. Então, essas coisas ainda dá pra pegar, né, muitos ajustes na abertura, né, esse que é o problema, né, daqui a pouco já consegue mandar pro cliente, não consegue nem eu passar minha stake que eu quero passar, né, eu quero passar 4, 5 mil numa bet de abertura de desarme, consigo passar 300 por conta, né. Então, pra te passar mais dinheiro tem que ter uma logística monstruosa, e esse mês aqui, nós estamos falando de novembro de 2025, acabou que limitou muita conta, assim, ali outubro foi pavoroso de limitação de conta, então até esse caso tá se protegendo, né, até falando com o Netuno aí, acho um pavor limitar conta, que na legalização não poderia limitar também, mas isso é uma questão aí para um futuro aí que tiver alguém, um senador, alguém muito bom para fazer, tá no nosso lado, né, porque, cara, se tu perde aí te deixa, né, te deixa correr com a tua conta pro resto da tua vida. Agora ganhou 3, 4 mil, já tá no teu pescoço querendo limitar, né? Isso então, aí desbalanceia muito muita conta, jogo, né? O jogo fica muito desigual pro lado da né? casa, né? Hoje quem é mais lucrativo de todos disparado é quem vende as contas. Quem vende as contas é o que tá mais lucrativo. Porque tu pega uma conta nova ali, você vai 2, 3 bets, limita. Às vezes tu vai dar sorte, pegar uma conta que dura bastante, mas quem tá vendendo conta aí que tá lucrando de verdade, né? Porque tá muito dura a questão de limitação e essa equação não tá pro lado do apostador, né? Então, tá só pro lado da casa. É uma coisa que chega a ser até ridículo a gente comentar isso, porque é uma coisa que afeta demais o mercado, assim, e que ninguém tem muita consideração em relação a isso, de tipo, ser um pouco mais criterioso em relação às casas de apostas para oferecer um produto que o usuário consiga utilizar aí com a segurança de que se ele for minimamente lucrativo, ele vai poder ter uma vida útil mais longa ali, ou seja, incentiva, né, a essa política complicada aí de negociação de contas. E como nós estamos falando assim, essa parte de uns 10% que está na galera que aposta, né, aí, né, deixa eu correr, né, daqui a pouco se fosse mais gente fazendo esse barulho, né, poderia ser mais forte esse barulho, né, mas para quem está iniciando agora, vendo o vídeo agora aí, essa parte é só para galera que lucra, que aposta mais forte ali também. E você criar continha ali, conseguir seguir grupos free de boa no início, aprender, mas quando tu aprender e estiver do lado das pessoas certas, aí tu vai sofrer com essa parte de limitação que é bem chata. Se você está tendo a sua conta limitada em alguma casa de aposta, se você rotineiramente tem suas contas limitadas, cria uma conta numa casa, faz 3, 4 apostas, é limitado, faz esse procedimento em outra casa, é limitado novamente, fique tranquilo que você está fazendo a coisa certa, você está conseguindo apostar da maneira correta. O problema é se você não estiver sendo limitado, provavelmente você é um perdedor regular aí nesse mercado, né? Mas a questão toda é que é a seguinte, né? Esse ramo ele tem diversas barreiras assim para tu conseguir ser consistente no longo prazo. Uma delas, obviamente, é a questão da limitação. Outra é a evolução das próprias casas de apostas que vem tendo cada vez oddmakers melhores, que vem tendo cada vez mais cuidado em relação aos eventos esportivos de liquidez menor ou em mercados mais específicos, assim, né? E tu vê a possibilidade de conseguir extrair valor em ligas caras, em ligas grandes, assim, numa Champions League, numa Premier League. É viável ou é muito complicado hoje em dia pelo nível que as casas conseguem ajustar os preços? Cara, os oddmakers, até falando assim recentemente com a galera, os oddmakers cada vez estão melhores, tá? É impressionante a evolução que teve os oddmakers aí desde que eu comecei a betar profissionalmente, assim, 5 anos pra cá. Eles evoluíram bastante, né? Bastante, né? E, cara, eu acho que dá pra ser lucrativo em Champions League e outras competições grandes, assim, dá pra ser. Né? E mercados tradicionais ali, europeu ali, ML, né? Vencedor, dupla chance ali, asiático ali. É mais complicado ainda, né? Mais ajustado, os caras são muito fera mesmo. Né, mas eu acho que, cara, falando de abertura ali, de mercados especiais, dá pra tirar, né, acho que dá pra ser bem lucrativo ainda. Né, e perto do jogo ali, mercado de finalizações, assim, acho que tem coisas desajustadas no site ainda, dá pra trabalhar principalmente parte de grupos, né, da Champions League, assim, né, que é uma parte mais inicial, ainda mais agora com esse novo formato, né, tu consegue pegar uma finalização do Carabi, que a casa acho que é muito fraca, tu consegue pegar
do Kairat também, que joga fora de casa, chutando tudo contra todo mundo, então tu consegue enxergar algumas situações ainda que é viável, mas são poucas, né? Não é uma competição que te volumar muito, né? É de se contentar, apreciar um futebol, apreciar mais do que apostar, né? Daqui a pouco parte Panther aí apreciar mais do que apostar, né? Mas tem coisas que tu consegue extrair sim. E me diz uma coisa, tu já teve interesse em tentar trading esportivo? Tu o bichinho não te mordeu, digamos assim, ou como é que funciona? Eu vou te dizer que já. Mas como hoje minha vida depende muito dos grupos ainda, né, de VIP, do FIFA, daqui a pouco, do dia pra noite, tiro o FIFA do ar, eu acho que o trade me aventuraria sim. Eu acho que eu tenho um mental bom pra fazer ali, acho que é uma coisa interessante, né, vejo o Netuno, a galera fazer ali, acho que é uma coisa que dá pra se pensar em fazer sim, né, mas tem que entrar de cabeça, né, dá pra entrar meia boca, né, tudo que tu entra meia boca, acredito que tu não consegue, né, ser lucrativo, não consegue prosperar, Sem né? dúvida. Então eu teria que entrar nesse trade de cabeça, que eu sei que não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil. Na verdade, pra gente largar o certo por alguma coisa ali que a gente vai tentar, tem que ter um suporte, tem que ter um certo planejamento para poder fazer isso aí. Exatamente. Né? Mas além dos mercados Panther, tu também é um cara que joga bastante, né? Tipo, teu conhecimento de FIFA, por exemplo, vem porque tu joga muito FIFA também, né? Veio também, me ajudou. Me ajudou bastante, né? Principalmente na leitura do live ali, né? Você pensa uma coisa pré, aí o live te diz outra coisa, né? Muito também por saber que o cara tá na quina da área, se ele bater de um jeito assim, a bola vai pro gol de verdade, se ele bater assim, que é só pro escanteio, que é só volumar as status aí pra quem entrar pelo mapinha, postar ali e tomar no rabo. Então, por o jeito que o cara bate, tem isso. O jeito que o cara bate na bola na entrada da área ali, consigo saber se ele quer fazer o gol mesmo ou não quer fazer, né? E outras coisas também em game ali, que só quem tem a malícia do jogo mesmo consegue perceber se ele tá afim de verdade ou não tá, né? Porque são os atores pagam um monstro esses caras que jogam aí. Nossa senhora. Então, tu consegue te livrar de algumas arapucas e te botar numas boas por essa leitura de ter conhecimento do jogo mesmo. O que tu acha em relação a essa modalidade para apostas? Assim, tu acha que tem um espaço ainda bom para crescer? Os mercados de esportes como, sei lá, CS, o próprio FIFA, outros jogos assim que estão existe uma parcela da galera que aposta que já pegou esse hype aí e a galera já começa a acompanhar e os players profissionais aí já começam a ter outra visibilidade, enfim. Tu acha que esse mercado tem como expandir mais ainda? Tu acha que vai ficar mais famoso? Eu acho que o FIFA tá no teto ali, né? Porque é um jogo que não tem tipo, não conhece assim, um player de FIFA brasileiro muito famoso, que ganha muito dinheiro, é muito hypado, né? Sim. Mas já falando do CS tem, né? Tá no hype cada vez maior, né? Agora com a Fúria voltando a estar no topo do mundo, né? Com os jogadores ali e os outros times brasileiros também muito bem. Né? Então o CS tem muita margem para crescer ainda, né? Apesar de nós termos oddmakers muito bons, é muito difícil lucrativo no CS, nesse mercado mais convencional, de vencedor e tal ali. Nossa, a casa precifica assim, parece que tá te ouvindo assim, né? Mas é um mercado de crescimento muito árduo, assim, muito grande, né? Eu acho que nós podemos ver mais crescimento do mercado do CS, assim, especificadamente, né? Tanto de apostas como também no mercado em geral, assim. Bacana. Mudando um pouco de assunto, a gente tinha conversado já antes aqui, a galera que está acompanhando essa entrevista que ela gravava pela segunda vez, que a gente ficou sem áudio da primeira, e eu tinha feito algumas perguntas que... Tu vai pegar a leitura labial depois, bota ali e pega ali que tem umas coisas boas aí, se esquecer. Vamos ver se a gente consegue fazer uma IA, colocar som naquela entrevista. Vai dar. Mas enfim, o que eu queria te perguntar é o seguinte, em relação à tua família, cara, tu tem 3 filhos aí, tem três crianças, o mais velho tem 8, né? 8. E a mais novinha tem 2 meses. 2 meses, né, Leonardo? Então tu tem aí algo que divide bastante a tua atenção no teu dia a dia, né? Como é que é conciliar a paternidade com estar aqui o tempo inteiro, dando atenção para os grupos e mandando as entradas, enfim, a pressão que é tu trabalhar com o mercado esportivo e conciliar isso com o papel de pai? Como é que funciona pra ti? A pergunta é boa, né? A pergunta é boa, sim, e não é fácil, né? Porque, eu vivo isso aqui na pele, né? Tu entrou aqui, eu tava trabalhando com a galera no Discord,
galera ficou bravo porque teve que parar 1 hora para a entrevista, né? Então, cara, isso aqui diariamente que eu vivo assim, né? Tem futebol quase todo dia, tem FIFA quase todo dia, tem outras coisas que eu cuido do Instagram, tem que fazer conteúdo quase todo dia, né? Então é uma coisa que toma muito meu tempo, né? Eu tô no escritório aqui, eu vivo no escritório 90% do meu tempo, eu durmo aqui, eu acordo aqui, né? Mas consigo fugir na hora da refeição, no almoço, eu almoço com a família, né? Na hora da janta, né? Às vezes eu janto com a família, né? Às vezes eu consigo levar meu filho na escola, né? Minha filha na escola, mas o que eu consigo fazer é ver pelo copo meio cheio, né? Pô, tô em casa com eles, eu tô ouvindo eles às vezes aqui, consigo dar uma saidinha rápida, falar com eles aqui, né? Eles têm um pai presente em casa, né? O pai consegue almoçar com eles, né? O pai que tá presente, né? Alguma coisa importante tem que fazer na escola, tem uma apresentação, tem que buscar o boletim no meio da tarde, o pai consegue ir lá, né? Então eu vejo pelo copo meio cheio, né? Que muitos pais não conseguem, muitos pais saem 7 horas da noite de casa e voltam 8 da noite, né? Que era o meu caso, era o meu caso também quando eu trabalhava no Inter de CLT, né? Então tem momentos que tem muitos pais que viajam para trabalho ali, ficam o tempo inteiro viajando, graças a Deus eu viajo às vezes para trabalho, mas ainda estou curtindo, estou vendo conteúdo, né? E é rápido minhas viagens, então eu vejo pelo copo meio cheio, né? Eu estou perto da minha família, eles têm um pai presente em casa, né? A minha mulher sofre um pouco, né, com atenção às vezes ali, mas aí tem que largar uma cartinha para ela, né? Um sushizinho, né? Fazer que ele agrada. Largar o cartão para ela, né? Dar uma voltinha no shopping, né? Então, equilibrando essas coisas assim, tu consegue ter uma vida com os filhos ativa, né? Queria poder passar o tempo inteiro com eles. Acho que queria, né? Seria legal mais atenção para os filhos, né? Jogar bola com meu filho de fim de semana inteiro, né? Que às vezes tem muito jogo domingo, né? Muita coisa ali, mas não dá para fazer. Final de semana é muito cruel pra galera que mexe com aposta, né, cara? Porque é tipo assim, é quando tu tá até ápice, o talo né? de trabalho, né? Cara? Do domingo ali, eu tento pelo menos almoçar com ele no churrasco, né? Ou alguém faz ali churrasco, ou numa churrascaria, almoço rápido, meio-dia e meia ali, que tem uma que outra Premier League ali, e depois pra casa aí, porque fim de semana, como vem do futebol, também nunca tive muito fim de semana, né? Sim. Né? Feriado assim, sempre teve futebol, então na minha mente já tá condicionada a isso, né? O problema é a família entender, mas tu conversando com a tua mulher com carinho, né? Botando as coisas em casa, né? Aí você consegue, a tua mulher vai conseguir entender melhor o que tu faz, né? E os teus filhos também, daqui a pouco tu bate o dia das crianças e ganha uma coisa bonita, né? E tal, eles vão te dando um alívio assim, uma moral, mas nada supera, né, o tempo que tu tá com eles, né? Isso aí não tem Sem como, mas dúvida. eu vejo o Naruto com meu filho, que tá mais velho, né? Eu vejo algumas coisas com ele, passo um tempo com ele, porque eles te cobram às vezes, né? Pô, o pai tá sempre no celular. Pô, como é que não vai estar, né? Cheio de jogo e pingando e mandando bet, coisa ali, né? E o cara que é meio hardcore no trabalho, que nem eu, às vezes tem esse excesso, né? Claro. Tem esse excesso, mas a gente tenta ver o copo meio cheio que com eles tem o pai perto. Legal demais. O maiorzinho esse, ele já entende mais ou menos o que é, como é que é o teu trabalho e tal, ele te pergunta, quer saber como é que é. Entende? Às vezes eu chamo ele aqui e escuro, filho, esse cara tem que fazer gol até os 80 aqui, pelo amor de Deus, aqui, esse FIFA aqui, torce comigo aqui, vem, filho, se acontecer, às vezes até se passa, né? Filho, se der esse gol aqui, filho, pode escolher o que tu quiser nesse Netshoes aqui. Escolhe a chuteira que tu quiser, meu amor. Precisamos desse gol aí. Mas ele entende que eu aposto, né? Que eu faço esse trabalho também de conteúdo na internet. Mas ele gosta de aparecer nos vídeos, né? Fazer alguma coisa nos vídeos. Ele é desenrolado, então ele tem esse entendimento já. Muito bacana. Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu tenho bastante curiosidade de saber também, tu tentou aí construir carreira no futebol, tu trabalhou, depois de ter sido atleta, trabalhou também no departamento técnico do Internacional. Se tu não fosse apostador, se tu não te dedicasse a isso, que outra profissão tu acha que tu seguiria? Assim, tu teria sonho, teria vontade de trabalhar com o quê? Cara, eu estaria no meio do futebol com certeza, né? Essa parte de observador técnico era onde eu queria... Deu pra entrar, né? Eu achei muito legal essa função, gostei dessa função, porque... por ter jogado, ter convivido muitas pessoas ali, muito jogador, eu consegui ter uma visão legal, né? Principalmente que os meninos de 10, 11 anos, daqui a pouco não tá com a maturação completa, que a gente fala assim, tá bem no início da maturação, que é mais franzininho, pega pouco na bola, mas quando a bola cai, sabe que tem solução pro lado, vê o jogo antes, então... do que daqui a pouco um menino com 11, 12 anos, que é rápido, forte, todo mundo faz um monte de gol, só que o teto dele é menor que esse menino franzino, toca pouco na bola, que o teto dele é maior, né? Então, saber identificar isso aí. Saber identificar, por ter jogado e por ter sido assim, uma maturação mais tardia,
né? Quando eu jogava ali 10, 11 anos no Inter, tinha muito gato, né? Gato do Pará e tal ali. Os caras me atropelavam no treino, né? Me atropelavam no treino, Jogava né? bola basicamente contra cara de 14 Me anos. atropelavam, tendo um atropelo ali e tal. Eu lembro que fazia teste de maturação na época ali. Acho que hoje nem deve fazer mais assim. Tu ia pra ver, né? Os pesos no teu corpo, tu entrava com 3 na salinha. O cara tu baixava as calças e eles iam tua maturação. Assim desse jeito. Aí a minha era 1,5, os caras 4,5, 5, 5 era o máximo, né? Então era bom ser 1,5 porque ter mais janela pra crescer, né? O 4 já tava. Sim. A janela de força dele ali, de estatura já tava no teto. Então No isso, por teto. conhecer essas coisas assim, tu vai também sabendo identificar, né? Então, continuando a tua pergunta, estaria no meio do futebol 100%, né? Ainda fiz administração para poder seguir uma carreira de olheiro, fui crescendo, queria ser ali o chefe dos olheiros, né? Falando mais genericamente. Depois queria parar ali de um CEO, assim, de Inter, ali, de SAF, tipo, hoje meu parceiro e meu grande amigo Alessandro Brito ali, pô, manda contratação no Botafogo, tem muito mano no clube, ele consegue impactar no clube de verdade, né? Eu queria continuar por esse caminho aí, né? Fazer minha trajetória para subir no Inter devagarinho, né? Para realmente estar fazendo diferença nas partes de cima, né? Que hoje eu vejo aí, o processo foi interrompido em muitas partes, né? Hoje o Inter é catastrófico, né? Ver a base do Inter ali, ver o jeito que está hoje, né? Isso até me dói o coração, né? Daqui a pouco tivesse ficado lá, devia ter mudado algumas coisas, né? Mas o clube é muito político, né? E quando tem muita política envolvida com desempenho, assim, às vezes atrapalha, né? Isso não dá sorte de pegar um político muito bom, ele atrapalha muito, né? Então, nesse sentido aqui, eu acho muito interessante poder trocar essa ideia contigo pelo tempo que tu já teve lá e pelas coisas que tu viu dentro do Inter especificamente, mas a gente vive hoje aqui no futebol do Rio Grande do Sul, né? Grêmio e Inter ficando muito para trás dos outros times da Série A brasileira. Isso é uma parada assim que já ficou notório, assim, né? Que eram times que tinham uma competitividade, clubes que tinham uma competitividade de nível continental, dá para se dizer, né? Chegando forte em várias competições, enfim, revelando bons jogadores, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter aí tem no seu histórico aí, enfim, incontáveis craques aí revelados para o futebol mundial e hoje em dia estão muito abaixo, assim, né? Ao que tu acha que se deve esse declínio assim do futebol profissional no Rio Grande do Sul em relação ao resto do Brasil, que parece que os times daqui pararam no tempo, assim? Cara, eu te falo sem dúvida aí que é a categoria de base, né? A categoria de base é o processo vital, assim, para o clube estar se renovando e estar fazendo caixa, né? Tu olha o exemplo do Palmeiras, né? O Palmeiras ali, quando o Abel Ferreira entrou, era um time bom e tal ali, né? Contratou uns outros caras bons ali, que a Ana Leila chegou junto, né? Trouxe Rony, Dudu ali, né? Deu uma... Zé Rafael pagou um pouquinho nele também, né? Deu uma erguida no clube, mas o que ergueu de verdade hoje, o Palmeiras ter essa seleção que tem ali, foi as vendas, né, dos meninos, né? Vendeu aí Estevão 60 milhões, né? Luiz Guilherme lá uns 40, vendeu o Vitor Reis por 40 milhões de euros, né? Vendeu agora recentemente Kevin por uns 15, vendeu o Estevão agora por 50, né? Vendeu muita gente vendendo, dando retorno pro clube, né? E em 3 anos aí foi mais de bilhão, né? E isso o Inter e o Grêmio pararam no tempo de ver lá, né? Mais o Inter que o Grêmio ainda, o Grêmio ainda tem umas vendas ali mais recentes, né? Mas pô, o último que o Inter vendeu foi o Gabriel Carvalho, que eu trouxe aí há 6 anos atrás, né? Não pode, né? Não pode, tem que estar formando mais, tem que estar botando mais gente para formar. Então isso não é também às vezes só demérito do clube, né? Mas, tipo, o próprio Flamengo e o Palmeiras, que foram os que mais venderam, são mais agressivos na base. Eles é um menino de 13, 14 anos bom no Inter, eles chegam na família ali, ó, tu quer quanto para ir lá? Teu pai, tua família vão comprar uma casa para você, essa casa tá aqui, a chave é tua, vão te dar 50 mil por mês, e o Inter dando 3 mil e passagem de ônibus pro guri, dando pro guri de 13 anos ali 500 pila, 300 pila de ajuda de custo e achando bom. Vai chegar o cara com coisa ali, não tem como uma família pobre segurar uma oferta dessa, não tem. Não tem como, o cara vai ter que ir. Então faltou essa visão. Então é um erro, no caso é um erro de visão mesmo. De gestão. De gestão, porque os caras sabem que aquele jogador ali tem potencial, tem futuro, mas eles não enxergam que seja interessante investir na formação daquele cara. Eu até acho que é uma disputa um pouco desleal, né? Porque tem muito dinheiro envolvido, né? Daqui a pouco bota na ponta do lápis aí, não é bom, digo. É caro, né, para um clube investir um guri de 12 anos até chegar no 17, 18, que ele vai começar a retornar para o clube. É um investimento muito grande, mas é um investimento que tem que ser feito, né? Daqui a pouco tu parar de contratar o Borré e o Enervalense por 1,5 milhão cada um,
contrata só um e bota 5,5 milhões lá na base, né? Por mês, Aí né? vem outra questão que é a seguinte, né? Os clubes até arrecadam numa condição interessante, como tu falou aqui, que o Grêmio até inclusive tem vendido recentemente jogadores por um valor interessante, só que o dinheiro que chega desses caras é muito mal investido, né? É investido eventualmente aí em medalhões que vão custar muito dinheiro e não vão dar o retorno desportivo que o clube imagina, né? Contratam jogadores muito caros que daqui a pouco não correspondem, tu tem que encerrar um contrato, vai pagar um monte de dinheiro para um jogador que não vai estar ali à disposição. Então, muito da receita que os clubes têm vendendo o jogador formado na base não é reinvestido para ter mais estrutura, para fazer um CT melhor, para criar uma condição para revelar mais jogador ali, e isso acaba sendo um problema, né? É isso aí, é muito mais investido mesmo assim, o dinheiro, né? Eu tive na Copa São Paulo, o último que eu fui de olheiro, né? Eu fiquei perto da sede do Mirassol e o treinador do Mirassol Sub-20 era um ex-olheiro do Inter, né? Meu amigo e tal. Daí ele falou, tu quer vir conhecer aqui o Mirassol? Eu falei, quero. Ele tava recém lançando o CT, aquele CT novo do Mirassol. E eles pegaram numa venda do Luiz Araújo, que era esse do São Paulo que tá no Flamengo hoje, era deles, né? Aí tinha uma porcentagem, uns 20%, 25% do Luiz Araújo, que o São Paulo vendeu pra França e pegou ali 10 milhões. Esses 10 milhões eles pegaram só pra fazer o novo CT. E o novo CT ficou uma bala, né? Uma fera pra caramba, né? Então, todo mundo, base, profissional, todo mundo usando esse CT, de uma vez no jogador que, em vez de ele pagar 1,5 milhão num contrato de 2 anos aí pro Camilo, pra um medalhão desse mais antigo ali, preferiram investir num CT. Né? E hoje o Mirassol é top 10 do brasileiro, né? Pois é. Muito por causa de escolhas assim. Colhendo os frutos aí do investimento na base que fizeram. Escolhas assim que falta nós ter pessoas capacitadas, né, para tomar essas decisões nos clubes gaúchos, né? E é muito por causa dessa coisa política, né? Enquanto a parte política foi maior que a parte, né, técnica, né? As decisões passarem a parte política e político. Vai se sobrepor. Tu vai ter que dar muita sorte, pegar um Fernando Carvalho no Inter, que era um cara acima da média, né? Um cara que é político, mas que era um cara que conhecia muito, tinha uma parte técnica, porque ele veio da base também, o filho dele, Martin, jogava na base, né? Esse então, é um a cada 50 que o cara vai encontrar. É mais, um a cada 200, né? Sei lá, presidentes aí que passam, que tem essa qualidade que o Fernando Carvalho tinha, né? Então, vai ficar muito medo do cara político, né? Enquanto não mudar, vai ser difícil. Bom, então pra gente encerrar aqui, cara, eu queria te perguntar, pra gente fechar aqui, o que é que tu diz pra galera que tá começando, cara, que você que assistiu esse conteúdo aqui até esse momento aqui, né, que pegou todo esse conhecimento aí, essa resenha de qualidade aqui, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou nesse conteúdo, o que você tem para contribuir aqui também, que a gente quer saber a sua opinião aí. E eu queria perguntar para ti, o que tu recomendaria pro cara que tá começando nessa atividade agora, o cara que aí caiu de paraquedas nesse universo aí, tá criando sua continha aí numa bet, quer começar a pegar umas entradas aí de qualidade. O que tu recomenda para essa galera aí? Cara, boa pergunta, né? Primeira coisa, né? Tu não vai ficar rico da noite pro dia, né? Acertando um bingo odd 10 mil e tal ali, ficar rico e, né, mudar de vida. Não, calma. Eu aconselho, né, seguir grupos frees, né? Hoje eu tenho meu grupo free que é bem seletivo, né? Tu consegue ter uma lucratividade sem pagar nada, grátis ali, né? O Bruxo, parceiro Bruxo aí, tem um grupo free também bom, né? Sem pagar nada, consegue estar ali presente. Então pega uma banca pequena, né? Divide ela em 50 a 100 ali partes, né? E começa ali precisando de 10 reais, 5 reais, começa uma banca pequena, vê como é que é esse mundo, né? Entende as nomenclaturas, vê para onde vai a água, né? Vai a corrente, né? Não tenta mudar, como eu falei, do dia para noite de vida. Aí vai subindo, vai comprando, daqui a pouco compra um grupo VIP, né? Uma stake maior, começa a passar 100 por bet, 120 por bet, começa a aumentar a tua stake, aumentar a tua banca, mas de forma consciente, de forma gradual, né? Tu nunca pode aumentar a tua stake se o teu mental difere muito. Eu lembro que no início eu quis aumentar minha stake, botar mil reais de stake logo no início, assim. Tomei um head assim, já fica meio mal com aquilo por dentro. Falei, cara, ficou mal, não dá pra aumentar a stake. Esse é o maior sintoma de que tem que dar maior sintoma possível. Tu tem que... É triste tomar head? Claro que é triste. Não é legal, ninguém gosta de tomar head. Mas tu não pode se abalar, né, mentalmente total, abalar teu dia total, se tu toma um head aí numa stake mais alta, né? Tu vai ficar triste, vai ficar bravo, né? Mas segue, tem que estar com mental bom. Então é isso aí, procura o grupo free, uma gestão de banca e um mental bom que tu vai conseguir aí sobreviver nesse mundo das bets que não é fácil. Show de bola. Cara, muito obrigado então, valeu pelo papo aí, foi sensacional. Prazer é meu aí.
Quem quiser acompanhar o trabalho do Pablo aqui, os links vão ficar sempre na descrição do vídeo aqui. Segue o homem porque ele tem um conteúdo diferenciado aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Beleza? Segue lá, rapaziada. Tamo junto aí. Segue o canal, não esquece. Nos vemos no próximo conteúdo. Um grande abraço. Até lá. Valeu.